Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à sexta-feira, chegamos à sexta-feira, ao novo final de semana, e hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro do ano 2025. 7 de novembro do ano 2025, e agradecemos a Deus por esta semana que passou, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito ao nosso favor. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é justo. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente a sua vida. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua casa neste dia, desde agora e para sempre. Hoje, 7 de novembro, estamos começando aqui na Igreja Luz para os Povos uma cruzada evangelística, onde estaremos sexta, sábado e domingo, finalizando com a Santa Ceia do Senhor, estaremos ministrando a palavra de Deus, orando por cada uma das suas necessidades pessoais que você possa ter. Estaremos então realizando estes 3 dias de cultos especiais aqui na Luz para os Povos, na Rua Prudente Domingues 440, na Vila Popular, antes de dobrar para o Estádio Humaitá. Você é o nosso convidado, às 19h30. Hoje está chovendo agora de manhã aqui na cidade de Cacequi, o tempo está aí meio inestável, mas acreditamos que até às 19h30 vai estar um tempo bom, uma tardezinha boa para você chegar até a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Talvez você nunca parou para pensar em algo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas criticam, murmuram, é notório que também difamam, menosprezam as umas às outras. Isto é uma realidade que estamos vivendo nestes tempos. No tempo da era digital, no tempo da inteligência artificial, no século XXI, mas estamos deixando de ser humanos. E estamos passando a ser manipulados pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ou pelas mídias em geral. Estamos sendo manipulados. Pareceria ser que já não temos opinião própria, porque temos temor de ferir ou de ficar mal, como se diz, com alguém. Esses são os dias nos quais nós estamos vivendo. Donde o grande inimigo do homem é o próprio homem. Donde o meu grande inimigo sou eu mesmo. Às vezes nós sentimos inferiores, menosprezados, e alguns até se sentem incapazes. Dizem não terem capacidade para nada. E até algumas vezes ouvimos a expressão de alguém dizer é que eu sou ignorante,
O que você pensa de você mesmo? Quem você pensa que você é? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Lá no mais profundo do seu coração, como está a sua autoestima? Talvez alguém vai dizer muito baixa, mas a pergunta é, por que sua autoestima está muito baixa? Por que nós menosprezamos a nós mesmos? Porque não reagimos? Isso é o que nós pensamos muitas vezes de nós. Como também tem a outra parte. Tem a outra parte. Aquelas pessoas que acreditam ser a última gota de água no deserto. Aquelas que acreditam estar por em cima de tudo e de todos. Aquelas que pensam que têm a autoridade, que têm a capacidade de fazerem o que bem desejam. Aquelas que muitas vezes desprezam aos outros, difamam, murmuram e falam maldades. Temos esses dois tipos de pessoas. Mas logo também temos aquelas que conhecemos ou chamamos como bipolares. De repente ela está lá em cima com a sua autoestima e de repente está lá embaixo. Aquela que de repente está rindo e de repente está de cara fechada. E agora, dentro de tudo isto, a grande pergunta é: que pensa Deus de nós? Talvez você nunca parou para meditar nisto. Como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Como Deus me vê a mim e como Deus vê você. Como Deus enxerga você. Tem alguns exemplos da palavra de Deus. Jó, Deus diz que ele é um homem íntegro, afastado do mal, temente a Deus. Um homem reto. O mesmo vai falar de Noé, por exemplo. O mesmo a palavra de Deus vai falar em Ezequiel de Daniel, donde junta os três, a Jó, Noé e Daniel, falando de integridade. Que pensa Deus de você? Que pensa Deus de mim? Bom dia, Márcia, lá em... agora sim, Bom Jesus, se não me engano. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que pensa Deus de nós? Que pensa Deus respeito a você? Que pensa Deus respeito a mim? Ou mudando a expressão, como Deus vê você, como Deus me vê a mim. E como eu me vejo. Temos uma história bíblica que está no livro de Juízes, capítulo número 6. Aqueles que leem, que estudam a palavra de Deus, sabem de quem estamos falando.
Estamos falando de um homem chamado Gedeão. Como se enxergava a si mesmo Gedeão? E como Deus enxergava a Gedeão? É para nós meditar nesta palavra. Capítulo número 6 do livro de Juízes, versículo número 11. A palavra de Deus nos diz que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Aqui encontramos um homem que estava com sérios problemas. Melhor dito, toda a nação de Israel estava com problemas. Os medianitas, os árabes e outras nações, a palavra de Deus diz que vinham como gafanhotos e roubavam todas as suas colheitas, seu gado, e faziam o que bem queriam com aquele povo. E é justamente o que Satanás faz com aquelas pessoas que não colocam sua confiança no Senhor. Com aquelas pessoas que entram numa espécie de resignação pela situação por a qual estão passando. Que vão utilizar aquela famosa frase: não posso, não consigo, não é para mim. Satanás vai aplaudir e vai dizer que verdadeiramente não é para você. Assim como também as outras, daquelas que se acham que estão em cima, que estão em outro patamar, como disse um conhecido nosso. Agora estou em outro patamar, desprezando aos outros, acreditando que muitas vezes o poder financeiro possa levar a ter um domínio sobre as pessoas. E também esses são usados por o próprio Satanás. Só que eles não percebem. A história bíblica diz que o povo de Israel estava atemorizado, com medo, fizeram cavernas para si mesmos, se escondiam em cavernas, em covas, nas montanhas, enfim. E aqui nós encontramos este homem chamado Gedeão, que está malhando trigo no lagar. O lagar não era um lugar de malhar trigo. O lagar era o lugar de pisar as uvas, de fazer o vinho. Mas ele estava ali escondido, malhando o trigo, atemorizado, com medo, desesperado, olhando, vigiando para todo lado, com medo do inimigo, com medo de que viesse acontecer algo na vida dele e ele não pudesse malhar aquele trigo, com medo de perder aquilo que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado para ele aquilo. Era dele, era da família dele. E quantos têm esse mesmo temor? De perder isto, de perder aquilo, de perder a casa, de perder o carro, de perder a saúde. E até alguns têm até temor de morrer. Quantos estão na mesma situação de Gedeão? Querendo esconder-se do inimigo. E que têm feito para si mesmo lugares onde se escondem.
onde ali vivem uma vida solitária, atemorizada, desesperada. Não relacionam com ninguém, não sociabilizam com ninguém, porque têm temor de tudo e de todos. E Gedeão estava malhando trigo no lugar errado, pelo medo. E quantas vezes, pelo medo, pode ser o medo pela situação financeira, pode ser o medo por uma enfermidade, pode ser um medo por maldições, enfim. Poderíamos falar de tantos tipos de medos que uma pessoa tem. E assim como Gedeão, que foi parar no lagar para malhar o trigo, também vão parar em lugares errados, pensando ou acreditando que Deus está aprovando aquilo que elas estão fazendo. E muitos se encerram dentro de uma armadura, de uma coraça, criam uma fachada, mas lá dentro têm medo. E não param para pensar o que Deus pensa respeito a eles. Melhor dito, não paramos para pensar como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Como Deus te enxerga, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, como Deus te enxerga. Alguma vez paraste para pensar nisto? Não. Porque as circunstâncias da vida não nos permitem. Porque as circunstâncias da vida nos levam por outros caminhos. E deixamos e permitimos que as circunstâncias da vida guiem nossos passos e deixamos a Deus de lado. Não deixamos que Deus venha nos guiar. E ali estava Gedeão, malhando aquele trigo. E ali vem aparecer o anjo do Senhor. Quando a palavra de Deus fala do anjo do Senhor, está falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ali vai chegar o anjo do Senhor, lembrando que ele estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Na realidade, ele estava escondendo o trigo. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em outras traduções diz homem valente ou corajoso. É o que diz a palavra do Senhor. Gedeão se sentia inferior, o mais pequeno, atemorizado, assustado, atordoado, desesperado. E o Senhor vai chamar ele de homem valente. É que Deus enxerga o que nós não enxergamos. É que Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós falamos, eu conheço o fulano de tal como a palma da minha mão. E é só o que você conhece, a palma da sua mão, mas não conhece o seu coração. Não conhece a capacidade. Não conhece o poder de Deus que está em você. Não conhece a autoridade que Deus tem lhe dado. Somente vive atemorizado. É tempo de levantarmos, sacudir o pó, erguer a cabeça
e avançar. E avançar. Porque Deus está contigo. Deus está contigo. Já deu de lamentações. Já deu de desespero. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Se o Senhor viesse falar contigo hoje, que Ele te diria? Que Ele te diria? Mulher, varão, esforçado e valente? É assim que o Senhor te enxerga. É assim que o Senhor te vê. E continua dizendo a palavra de Deus. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas. Coisas que são permitidas por Deus para provar-nos, para logo aprovar-nos. Nem tudo o que acontece na nossa vida é prova do Senhor. Ou nem tudo o que acontece na nossa vida é prova do Senhor, dizia. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Com o próprio Gedeão? Eles tinham abandonado ao Senhor. Tinham abandonado o Senhor. Tal é assim que, se nós continuamos lendo, vamos ver que Gedeão logo vai derribar o bosque, vai derribar as imagens de Baal. Seu próprio pai tinha. O povo de Israel tinha abandonado ao Senhor. Estava sofrendo as consequências do seu pecado. Estava sofrendo as consequências do seu pecado. As consequências, bem. Agora, tal é assim que eles estavam com as suas mentes fechadas, apertadas, com as suas mentes totalmente cauterizadas pelo inimigo, que não enxergavam saída alguma. Agora Deus viu algo em Gedeão, que diante de toda esta circunstância, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ainda o Senhor vai dar uma oportunidade a quem? A Gedeão, ao mais pequeno. É isso que ele se achava. Aí o Senhor vai chamar ele de valente. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para você. Porém, algumas coisas na sua vida devem de mudar. A primeira delas é deixar de sentir-se um pobrezinho, um desamparado, praticamente um mendigo. Você pode conquistar. Você pode sair dessa situação na qual está. Pode ser financeira. Pode ser que até alguém que vá
ou que esteja vendo, ou que vai já ver logo este vídeo, à tarde, à noite, dentro de uma semana, um mês, possa estar sofrendo com uma certa depressão. É alguém que conhece a palavra de Deus. E por que então está nessa situação? Está atemorizado, está assustado com a situação. Aconteceu com Elias. Elias teve medo de morrer, teve medo de que cortassem a cabeça dele e fosse para um deserto. O interessante aqui nesta leitura bíblica, assim como também aconteceu com Elias, é que Deus não disse: ai, pobrezinho, levanta-te, Elias. Porque ainda ficam 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Que falou Deus para Gedeão? Falou o Senhor para Gedeão. Que disse o Senhor para Gedeão? Gedeão vai falar tudo isto. Vai dizer que o Senhor os tem desamparado e todas essas questões. E no versículo 14 vai dizer: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? A resposta de Gedeão. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. O Senhor lhe disse: porquanto o Senhor lhe vai dizer, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Deus não volta atrás no seu propósito. Deus escolheu Gedeão para fazer a diferença. Deus escolheu Gedeão para fazer a diferença. Deus escolheu você para fazer a diferença. Agora está em você. Agora está em você, em fazer a diferença ou não. Em levantar-se dessa situação na qual está, sacudir o pó, lavar o rosto, erguer a cabeça e caminhar com o Senhor. Porque um longo caminho Deus tem para você. Não existe, não existe aquela expressão eu não posso. E sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus fortalecendo você nesta manhã de sexta-feira, 7 de novembro do ano 2025. Como te vê Deus? Como homem, como uma mulher, valoroso, valorosa, valente, corajoso, corajosa. É isso que Deus enxerga em você. Não tenha temor, não tenha medo de absolutamente nada. Quando tem algo aqui, já estamos terminando. Não está aqui, está aqui. Anotei algo aqui para não esquecer. Que ninguém derruba a quem Deus levanta. Deus está te levantando hoje.
Bom dia, meu irmão Vilberto, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus está te levantando hoje. E ninguém derruba a quem Deus levanta. E ninguém amaldiçoa a quem Deus protege. Levante-se em fé, porque muito caminho tem o Senhor para você. E coisas sobrenaturais vão acontecerem na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã, meu Deus. Senhor, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, que se sentem, ó Deus, menosprezados. Senhor, esse homem e essa mulher que têm sofrido com o preconceito, que têm sofrido com a discriminação, Senhor, que estão com a sua autoestima lá embaixo, no pó. Quero orar por eles, meu Pai. Senhor, eu quero pedir por eles, ó Deus. Tu venhas ter misericórdia, meu Pai. Que Tu venhas fortalecê-los. Que Tu venhas levantá-los. Que Tu venhas colocá-los em lugares de honra. Meu Deus, eu não sei qual é a real situação, mas Tu sim sabes, Senhor. E o certo é que hoje, nesta hora, toda maldição que estava sobre tua casa, que estava sobre tua vida, sobre tua família, agora é quebrada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O certo é que hoje, nesta hora, vai te levantar. O Senhor vai te erguer, vai te colocar em um lugar seguro, para que tu nunca mais venhas cair. Certo é que Deus vai fazer um grande milagre na tua vida neste dia. Deus vai curar toda sorte de enfermidades que estejam no teu corpo. Toda sorte de enfermidades que estejam no teu corpo, todo espírito de enfermidade vai sair agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali onde estava o tumor já não vai estar mais. O sangue de Jesus vai recorrer, vai tocar cada célula do teu corpo, trazendo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. O Senhor vai abençoar tua casa. O Senhor vai abençoar o teu caminho. Vai abençoar a obra das tuas mãos. Vai abençoar este final de semana. O Senhor vai falar contigo. Somente ouve a voz do Senhor. Este dia o Senhor te reveste. Está te dando um revestimento de coragem, de ousadia, de poder que vem do alto sobre tua vida agora, para que tu possas te levantar. Está te revestindo com a coraça da justiça, cingindo teus lombos com a verdade. O Senhor está colocando a armadura de fé sobre tua vida. Agora, ergue-te e sai para a batalha, porque o Senhor é contigo, homem ou mulher valoroso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor seja com vocês. Se esta mensagem foi de bênção para você, e você deseja nos abençoar, nós enviando uma oferta missionária, você pode fazer através da descrição aí que está do vídeo, através de um Pix aqui no Brasil ou de fora do Brasil, pode fazer um depósito no Banco do Brasil. Que a graça
Que a paz de Deus, Wilson, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente ali na cidade de Taquarembó. Não sei se está chovendo aí pelo Uruguai. É como aquelas figurinhas que colocam. Está chovendo aí, aqui está chovendo. Que Deus abençoe poderosamente ao nosso irmão Wilson, sua família, sua casa. Que as bênçãos de Deus sejam sobre suas vidas. E aqui para Cacequi, lembrando que hoje começamos a nossa cruzada a partir das 19h30. Você é bem-vindo. Venha restaurar a sua vida. Você que talvez tenha abandonado, não abandonado o caminho do Senhor, mas está parado, não está congregando. Venha ouvir a palavra do Senhor, não deixando de congregar como alguns têm por costume. Que a graça, que a paz, a glória do Senhor seja sobre tua casa, desde agora e para sempre. Amém.